Pesquisadores do INCAPé estão desenvolvendo um estudo para plantio de milho verde em sistemas unicamente orgânicos, com diferentes plantas de cobertura de solo. A proposta é aumentar a produtividade para o agricultor e ser sustentável ao meio ambiente. Neste pedaço de terra tem pesquisa científica. Estas espigas de milho verde que estão começando a brotar são objeto de um estudo do INCAPé de Domingos Martins. O objetivo é descobrir sobre o crescimento e a produtividade do milho verde, sendo cultivado em um sistema de plantio direto orgânico com diferentes plantas de cobertura do solo. Nessa área nós temos um experimento com o sistema plantio direto em cultivo orgânico. Então a gente está utilizando diferentes plantas de cobertura, para cobrir o solo, e estamos cultivando nesse instante, nesse momento, a cultura do milho, para poder avaliar se essas coberturas elas são eficientes ou não no cultivo do milho. Essa pesquisa com milho verde foi iniciada há 2 meses com as plantas de cobertura. Elas são a palha de crotalária, palha de milheto, palha do consórcio crotalária e milheto e 2 sistemas sem palhada e com revolvimento do solo, sendo um orgânico e o outro convencional. O milho que foi semeado no final de outubro é apenas um indicador da pesquisa, ou seja, em breve será usada essa mesma palhada, mas com outra planta, para avaliar a base do sistema orgânico. As plantas de cobertura, elas são 2 espécies que a gente utiliza. É uma espécie gramínea e uma espécie leguminosa. Então cada uma tem as suas características, de produção de palhada, de liberação de nutrientes e controle de mato. Então cada uma tem uma característica. Então as espécies em si que a gente utilizou foram a aveia preta como gramínea e o tremoço branco como a leguminosa. Então as características de leguminosa são plantas que elas liberam o nutriente, o nitrogênio, principalmente de forma rápida para a cultura que vai suceder, e a característica das gramíneas é uma cultura que cobre o solo por um pouco mais de tempo, mas em contrapartida ela não libera esses nutrientes. Então se eu tenho essas 2 nuances ali, o que aconteceria se eu plantasse o milho nelas solteiras, avaliar o que poderia estar acontecendo, e se eu pegasse e fizesse um consórcio dessas 2 plantas de cobertura, como é que o milho ia se desenvolver, ou juntando uma característica boa de uma planta com a boa de outra. Então essa foi o objetivo da pesquisa. Tudo que é plantado no INCAPé é de origem orgânica. O que se usa é apenas esterco de galinha e algum produto comercial que seja aprovado pela legislação orgânica brasileira. Por isso, é imprescindível a utilização adequada do solo, da água e do ar, reduzindo ao máximo todas as formas de contaminação desses elementos. Nestes 2 lotes de terra onde está plantado o milho verde, que utiliza a palha de cobertura vegetal e os produtos orgânicos, os trabalhos de observação são diários. Até agora, conseguiram descobrir alguma coisa? Então, no caso do milho em específico, cada cultura se comporta de uma forma, ele não apresentou nas nossas condições aqui diferenças de produtividade para a cultura do milho. Mas a gente observa que, apesar de não ter tido diferença na produtividade do milho, as plantas de cobertura gramínea, ou seja, a aveia preta, elas controlam, ou seja, elas seguram um pouco mais o mato. Então a gente praticamente diminui a quantidade de capina no nosso cultivo. Então ao invés de a gente fazer 2 capinas, a gente faria uma, dependendo do sistema. Logo, logo, os milhos vão estar assim, bem desenvolvidos. E um dos objetivos da pesquisa é ter uma cobertura de solo que seja boa para a planta, econômica para o agricultor e também saudável para o meio ambiente. Esse é um dos benefícios da pesquisa científica, quando ela se alia à agricultura. O sistema orgânico, e o sistema de base agroecológica, que são semelhantes, mas não são iguais, com as práticas que são recomendadas nesses 2 sistemas, o manejo orgânico, o manejo agroecológico, o produtor ele melhora a sanidade do solo, então ele reduz o problema de pragas e doenças, ele aumenta o equilíbrio ecológico, isso aí no meio ambiente é importante também, que não há necessidade de ficar aportando tanto recurso para controlar a praga, controlar a doença. As plantas também têm uma maior tolerância, uma maior resistência, um maior vigor nesses sistemas. Isso propicia um sistema de produção mais sustentável.
A produção agroecológica e orgânica ganha cada vez mais espaço nas propriedades rurais do estado e o resultado disso são os alimentos mais saudáveis e uma outra forma do homem trabalhar na roça. Há mais de 2 décadas, o INCAPER realiza estudos com orgânicos. A gente tem pesquisas tanto na parte de produção orgânica, nessa unidade voltada mais para a parte de olericultura, culturas anuais, também temos na parte animal, né, nos outros centros de pesquisa, na parte de fruticultura. E o INCAPER trabalha tanto com a pesquisa quanto com a extensão. Então a pesquisa desenvolvendo tecnologias apropriadas, adaptadas para o sistema orgânico, desenvolvendo, como no caso dessa unidade também, materiais adaptados à produção orgânica, e a extensão fazendo a difusão dessas tecnologias, apoiando o agricultor, né, para implantar e acompanhar como que essas tecnologias são adotadas no campo e como que essas tecnologias podem melhorar a vida do homem do campo, do nosso agricultor capixaba. Por enquanto, a pesquisa com milho verde, que recebeu a palhada vegetal, está em fase de experimentos e observações. Mas já se sabe que a característica agronômica de rendimentos não perde em nada para os tratamentos em sistema orgânico. Notícia muito boa para o agricultor que vai se beneficiar com isso. A gente tem uma fazenda experimental, na qual a gente vai testando diferentes metodologias de sistema orgânico, de condução do sistema orgânico. Então a gente tem aqui várias tecnologias que foram geradas já e estão sendo repassadas, como cultivo em alamedas, né, utilizando árvores adubadeiras que vão melhorar o aporte nutricional, o aporte de nitrogênio, incorporando o uso de plantas de cobertura, que a gente tem recomendado para os produtores, o sistema de plantio direto, né, promovendo maior equilíbrio do solo, e outras áreas também, como o manejo fitossanitário alternativo, utilizando produtos biológicos, inseticidas biológicos, caudas alternativas, produtos protetores que conferem maior resistência às plantas também. E isso faz com que o produtor ele consiga ter mais sucesso no mercado que está emergente, que é a questão dos produtos isentos de resíduos de agrotóxicos e produtos orgânicos, que tem um valor agregado maior também para o nosso agricultor.